Meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante que nós saibamos que o sentido da nossa vida só se completa, só se realiza quando nós nos unimos a Deus. E essa união com Deus tem que ser uma união de corações. O meu coração deve estar unido ao coração de Deus. E nisso consiste a nossa felicidade. Santo Tomás de Aquino vai nos dizer que a definição de amizade, que é o que nós devemos ter com Deus, porque essa união de corações é verdadeira amizade, consiste em amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Os amigos são aqueles que têm essa comunhão de valores, amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Amar as mesmas coisas porque, na medida que nós amamos as mesmas coisas, nós buscamos nos ajudar para conquistá-las, para realizá-las, para podermos dar um para o outro aquilo que mais almejamos, mais desejamos. Mas também é necessário odiar as mesmas coisas. Por quê, Padre? Porque é necessário proteger aquilo e aqueles que amamos. Se nós não odiarmos aquilo que destrói, o que buscamos, aquilo que maltrata e perverte quem amamos, não temos verdadeiro amor. Por isso que é necessário amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas, para que nós tenhamos também uma comunhão de vida naquilo que buscamos realizar e naquilo que protegemos e defendemos. Padre, o que é que isso tem a ver com a liturgia da palavra de hoje, que foi anunciada para nós? Vejam, meus irmãos, na primeira leitura nós escutamos do profeta Isaías que havia um homem que cuidava do palácio do rei Davi. Porém, esse homem era um mau administrador, um péssimo administrador. E Deus, através do profeta Isaías, diz: olha, eu vou te tirar do posto que você está, eu vou te demitir, te retirar daí, porque o mal que tu estás causando é terrível, e vou colocar outro no teu lugar. Não é o rei, é um administrador das coisas do rei, que irá ajudar a todos a ter acesso àquilo que devem ter acesso, e a serem preservados daquilo que tem que ser preservados. Vejam, nós podemos nos perguntar e nos questionar se em nossa vida nós estamos amando as coisas que Deus ama, e se nós estamos odiando as coisas que Deus odeia. Se nós estamos buscando amar aquilo que Deus nos oferece, e se nós estamos buscando odiar aquilo que nos afasta de Deus. Porque se a ordem do nosso amor, se o nosso coração não estiver organizado do jeito que deveria, nós estamos nos afastando de Deus. E Ele é a fonte da vida, meus irmãos. Se dele nos afastamos, morreremos. Ele é a fonte da alegria e da felicidade. Se dele nos afastamos, viveremos a tristeza mais profunda e atroz. Ele é a fonte da consolação e do alívio. E se dele nos afastamos, viveremos na angústia mais terrível possível. É necessário então, meus irmãos, ter essa amizade com Deus, e amar o que Deus ama, e odiar o que Deus odeia, procurá-lo em todas as coisas, e nos questionar se nós estamos administrando bem as coisas que Deus tem nos dado, ou se nós estamos agindo como este homem da primeira leitura, que já recebeu a promessa de que vai ser afastado do seu posto. Nós estamos administrando bem as bênçãos que Deus nos dá? Estamos administrando bem o nosso tempo, a nossa saúde, os nossos conhecimentos, a nossa família, as nossas outras amizades? Estamos administrando bem o nosso trabalho para fazer aquilo que Deus nos pede? Ou a nossa preocupação é outra, os nossos desejos são outros?
Devemos nos questionar e nos perguntar disso. E devemos entender uma coisa muito forte que São Paulo nos diz hoje na segunda carta. Os planos de Deus são muito maiores do que eu. Os planos de Deus são maiores do que eu. Os planos de Deus são inescrutáveis. Quando eu começo a pensar neles, a refletir neles, a meditar neles, eu vejo que existe um abismo entre o que Deus faz e quer e o que eu faço e quero. Existe um abismo imenso, incomensurável. E o maior de todos esses abismos, meus irmãos, não é outra coisa, é a cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, vemos como Deus é louco, como Deus é insensato. Como pode um Deus assim, que por amor se deixa pregar na cruz? Como pode um Deus assim, que vai morrer por mim? Como pode um Deus que vai sofrer as piores atrocidades, as piores humilhações, ser esbofeteado, ser abandonado, ser traído, porque quer me libertar do pecado? Porque quer me libertar da maneira ridícula que eu trato a minha esposa e o meu esposo? Porque quer me libertar desse vício ridículo que eu tenho, que é da bebida? Porque não tem problema beber, meus irmãos, mas se nós estamos deixando que as pessoas que nós mais amamos passem um papelão por causa da gente, porque a gente não sabe se comportar, porque a gente não tem postura. Deus fez tudo isso para me livrar do meu egoísmo, desse desejo tão pequeno, tão sutil que eu tenho no meu coração, de fazer as coisas do meu jeito, na minha hora, que é consequência de coisas terríveis que acontecem com cada um de nós. Foi, meus irmãos, Deus desceu dos céus, se encarnou no seio da Virgem Maria, viveu a nossa vida, trabalhou, suou, cansou, se entristeceu, sofreu a solidão, a morte do seu pai, a morte de seu amigo, foi abandonado, humilhado, flagelado, esbofeteado, crucificado, porque queria nos libertar de tudo isso. Quando olhamos para a cruz, nós temos consciência plena de que os planos de Deus são muito maiores, são insondáveis, e que normalmente os meus planos são completamente diferentes dos dele. O que devemos então fazer? Rezar. Rezar bastante. Rezar muito. Rezar como no salmo de hoje. Pedir para Deus completar em nós a obra que Ele mesmo começou. Pedir a Deus para ir construindo a nossa família, construindo os nossos dias, nos ajudando a tomar as nossas decisões, confiando na bondade dEle que é para sempre, como nós rezamos e cantamos no salmo de hoje. Porque sem isso, sem a ação de Deus na nossa vida, nós não iremos amá-lo, nós não seremos seus amigos, nós iremos longe, muito longe, iremos para o inferno. Nós temos que ter clareza disso, consciência disso. Não é que Deus nos deseja o inferno, mas, meus irmãos, a verdade é que nós buscamos Ele, porque insistimos em fazer várias coisas durante o nosso dia, durante a nossa vida, que nos afastam dos outros, que nos afastam dEle, que nos afastam de nós mesmos. E não há outro tipo de vida, outro tipo de destino que seja para essas decisões que nós tomamos, que não o completo afastamento de Deus, da alegria e da felicidade para sempre. Agora, se ao contrário, nós reconhecemos: o meu coração não ama as mesmas coisas de Deus, o meu coração não odeia as mesmas coisas de Deus, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, eu não estou dando o meu melhor, eu não estou realizando aquilo que Deus pede de mim, eu não estou tendo a postura que faz com que a minha esposa tenha admiração por mim, eu não estou tendo a postura que faz com que o meu esposo confie em mim e tenha a tranquilidade e saiba que dentro de casa é o lar dele, é o lugar do aconchego. Eu não estou tendo as posturas que fazem com que os meus filhos caminhem nesse lugar, na vontade de Deus. Eu não tenho conseguido abrir as portas que Deus me pede.
e eu não tenho fechado as portas que Deus me pede para fechar. Eu não tenho saído dos malditos grupos de WhatsApp que insistem em mandar coisas horríveis, ridículas, imorais, fofocas, que só servem para destruir a vida dos outros e a minha própria vida. Eu tenho que ter coragem de abrir as portas que Deus pede e de fechar as portas que Deus pede. Aí nós caímos no evangelho de hoje, meus irmãos. O evangelho de hoje que nos mostra que não basta falar de Jesus por ouvir dizer. Vamos retomar aqui o evangelho de hoje. Jesus pergunta para os seus discípulos: o que é que as pessoas estão falando de mim? O que é que está rodando na boca dos outros sobre mim? E os discípulos falam. Alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. De todo o que o pessoal estava falando sobre Jesus não estava errado. Por quê? Porque esses homens foram enviados por Deus para fazer a vontade de Deus. E isso foi o que Jesus fez. Isso é o que Jesus é. Jesus é alguém enviado por Deus para fazer a vontade de Deus nesse mundo. Mas Jesus não é só isso, meus irmãos. Jesus não é um homem como nós. Jesus não é um homem como João Batista, como Elias, como Jeremias, como outros profetas. Jesus não somente veio trazer uma mensagem para nós de Deus. Jesus é a mensagem de Deus. E Jesus é Deus que fala conosco. Mas não há como sabermos disso apenas escutando os outros. Não há como vocês saberem disso apenas escutando a minha homilia, ou a homilia do Padre Igor, ou o que o diácono Deusimar falar, ou o que o diácono Jorge fizer, ou o que o diácono Sebastião falar para nós, ou qualquer outra pessoa no Instagram, no TikTok, no YouTube. Não adianta você somente escutar essas pessoas. É necessário que você perceba que você tem que fazer a sua experiência com Deus, que você tem que ter a sua intimidade com Ele, que você tem que unir o seu coração a Ele. E isso, meus irmãos, você não vai fazer em outro canto. Você só vai fazer na oração. Se você não rezar, se você não colocar na sua cabeça que você tem que entregar um tempo todo dia para Deus, um tempo quando você acordar, um tempo antes de você dormir, para que você comece a ver o que é que Ele tem para você, o que é que Ele quer de você, você não vai conhecer Jesus, você não vai saber quem Ele é, porque você não vai escutar do íntimo do seu coração o Pai falar: este é o meu filho. O que São Pedro diz para Jesus, São Pedro não disse porque escutou os outros. São Pedro disse porque escutou o outro, o totalmente diferente, o próprio Deus, o Pai. E São Pedro escutou o Pai, escutou a Deus, porque São Pedro rezava. Foi porque São Pedro rezava que, mesmo ele sendo um homem espalhafatoso, que promete mundos e fundos e não faz quase nada, diz: Senhor, eu não vou te abandonar, eu vou morrer por ti, eu vou lutar, eu vou brigar com todo mundo. E na hora, né, até pega faca, até vai luta contra um soldado ou dois, mas na hora mesmo do vamos ver, abandonou, negou. Só que essa obra que Deus começou em São Pedro, Deus terminou. No final da vida, São Pedro foi fiel. São Pedro entregou seu corpo e seu sangue, como Jesus entregou seu corpo e seu sangue. E São Pedro foi crucificado, como Jesus foi crucificado. E mais, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu mestre e Senhor, como seu Deus. Porque São Pedro rezava, e na oração Deus falava com São Pedro, e aos poucos construindo ele, para completar a obra que ele mesmo começou no coração de São Pedro. Meus irmãos, se nós não rezarmos, nós não iremos ter essas chaves que Deus deu para São Pedro no Evangelho de hoje, que Ele deu para a comunidade da fé, para os apóstolos, quando Ele ressuscitou, lá no finalzinho do Evangelho de São João, e que Ele quer dar para você. Essas chaves que abrem a sua vida, naquilo que tem que ser aberto, naquilo que consegue fazer fluir a graça de Deus,
e as chaves que tem que fechar. Aquilo que você tem que fechar, que você tem que abandonar. Essa desconfiança que você tem da providência divina, de não ter os filhos que Deus quer e pede para você e para o seu esposo, que tem que fechar essa desconfiança no seu coração, de viver o matrimônio, de pedir a Deus esse sacramento. Tem que fechar no seu coração essa desconfiança que você tem de viver o sacramento da confissão, de poder comungar do corpo e sangue de Cristo com o coração limpo, como pede a Santa Igreja e como o próprio Cristo Jesus nos ensinou. Essas chaves, meus irmãos, que Jesus deu para São Pedro, são duas. Se você for lá embaixo, lá na boca do Acre, você vai ver naquela imagem que o Padre Charles colocou na igreja, uma linda imagem de São Pedro, e São Pedro carregando duas chaves, uma de prata e uma de ouro. O que são essas chaves? Uma chave, a chave de prata, nos diz o próprio São Tomás de Aquino, é a palavra de Deus. Porque quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós começamos a corrigir a nossa vida segundo a palavra de Deus, vão sendo abertas em nossos corações e em nossas vidas aquelas portas que nos dão a bênção, a graça e a amizade com Deus, e vão sendo fechadas, porque vão mudando as nossas atitudes, aquelas portas que nos afastam de Deus, que nos tiram a graça dele, que nos colocam diante da morte. Mas existe também uma outra chave, uma chave que somente ela serve para nos abrir a porta do céu. Não tem nenhuma outra chave que abra o que essa chave abre e fecha o que essa chave fecha. A chave de ouro que está nas mãos de São Pedro, os sacramentos, o batismo, a crisma, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem. O que essas chaves abrem, meus irmãos, é o céu para nós, e o que elas fecham é o inferno. Não há como passar pela porta do céu sem ter essas chaves, sem ser batizado, sem ser crismado, sem procurar a confissão, sem procurar a Eucaristia, sem procurar o matrimônio, meus irmãos. Porque essa chave é a chave que abre o reino dos céus para nós. Essa chave que Deus confiou a São Pedro, que São Pedro passou para frente. Papa Francisco é o nosso Papa número 266. E ele guarda essas chaves, para que não se perca para nós a palavra de Deus e os sacramentos que nos dão acesso ao céu. Que cada um de nós aqui possa rezar, porque eu sei que as minhas palavras não vão convencer vocês. O que vai convencer vocês é a voz do Pai, no Espírito Santo, que fala no coração de vocês. Rezem e escutem o que Ele quer falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,